Capítulo 6. A rotina de um franciscano. Frei Policarpo era conhecido pela vida ativa que levava. Os dias eram sempre cheios de afazeres. Acelerado, resolvia seus assuntos com rapidez e sabedoria. O jeito peculiar de falar é imitado por muitos que o admiram. Foi assim, assemelhando-se ao jeito de falar de Frei Policarpo, que o arcebispo Dom José Antônio Peruso nos recebeu na Arquidiocese de Curitiba para falar sobre o sacerdote. Então vamos falar sobre Frei Policarpo, né? Imitou sorridente. Dom José foi bispo da Diocese de Palmas Francisco Beltrão de 2005 até 2015. Quando assumiu a diocese no Sudoeste, conhecia Frei Policarpo apenas de ouvir falar. Ele disse: "O que eu sabia era que em Pato Branco todos gostavam dele, e se alguém não gostasse, ia apanhar dos próprios patobranquenses", contou de maneira carinhosa. Dom José destacou que em outras cidades da região também se falava bastante em Frei Policarpo. Em Francisco Beltrão eram mais distantes, mas tinham admiração. E falou sobre seus primeiros contatos com os freis franciscanos de Pato Branco. Ele disse: "Em Palmas, o histórico dos franciscanos com o próprio bispo Dom Carlos, que era franciscano, tinha sido conflitivo. Quando eu cheguei, fui até advertido de que Frei Policarpo era meio esperto, mas, assumindo a diocese, fui conversar com ele e também com todos que estavam lá em Pato Branco", contou. Quando chegou na cidade, não demorou para Dom José entender um pouco do que Frei Policarpo significava para a comunidade. Ele contou: "Na primeira vez que fui para Pato Branco, fui bem quietinho. Tinha tomado posse havia menos de uma semana. Como eu estava em Pato Branco com alguns dias sobrando, fui cortar o cabelo. Procurei uma barbearia e fui lá. O barbeiro conversava com outras pessoas e, a uma certa altura, o assunto foi Frei Policarpo. Eles não sabiam quem eu era, não me conheciam. E o barbeiro disse: 'Eu ouvi falar que o novo bispo vai endurecer com ele.' E o outro homem que estava lá disse: 'Ele que não venha aqui mexer com o nosso frei, que ele vai se ver conosco. Ele que tenha apreço pelo nosso Policarpo, porque entre o bispo e o frei, nós ficamos com o frei.' Depois diziam que ele já estava idoso, que faria muita falta para eles, e aí começaram a contar histórias sobre as bênçãos das lavouras, das pragas, que ele espantava os bichos", lembrou Dom José. O medo dos moradores era de que o novo bispo resolvesse transferir para outra paróquia o sacerdote que passou praticamente a vida toda em Pato Branco. Tradicionalmente, os padres franciscanos mudam de paróquia de tempos em tempos. Frei Policarpo foi uma exceção. Dom José percebeu naquela conversa que os moradores acreditavam em um relacionamento pouco amistoso entre os freis e o novo bispo. "Mas eu nem conhecia o frei", disse ele. "Entendo que não era por maledicência, porque nessas conversas hipotéticas, quando de nada se tem certeza, se criam todas as hipóteses conforme as imaginações." Dom José contou sobre a experiência como uma recordação importante para contextualizar o sentimento da população pelo sacerdote. E ele disse: "Lá eu percebi o carinho. E não foi só na barbearia. Este é um fato burlesco de toda a história da minha chegada. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Frei Policarpo de maneira mais afetuosa", explicou. Contou ainda que ficou bem quietinho o tempo todo, deixando que falassem. "Mas depois mudaram de assunto", disse ele. "Paguei e fui embora. Até hoje acho que não sabem que era eu que estava lá", contou em gargalhadas. Desde que chegou à cidade, Frei Policarpo construiu uma história de respeito e carinho com os moradores. Logo tratou de se ocupar com tarefas das mais variadas nas comunidades, na paróquia, nas pastorais da igreja, na educação e nas comunicações. Em 2010, contou que acordava por volta das 5h30 e ia fazer visitas aos doentes nos hospitais. E ele disse: "Primeiro na policlínica, onde atendo os doentes, né? Rezo a missa para as irmãs enfermeiras e doentes que estão lá.
E depois eu visito os doentes da cidade, quando eles pedem. Também atendo o Hospital São Lucas. Não todos os dias, mas atendo quase todos os quartos. A gente tem bastante amizade com toda essa gente que confia na bênção e acha que Deus ajuda mais, ou pelo menos a pessoa se sente mais aliviada. Embora sejam sempre visitas curtas, né? Contou Frei Policarpo. Levar conforto e paz espiritual aos doentes era uma rotina cumprida religiosamente, sem folga nem aos finais de semana. A visita dele, mesmo que breve, era bastante esperada por enfermos e seus familiares. Acompanhamos uma destas idas ao Hospital São Lucas durante uma reportagem para a TV Sudoeste em 2006, quando o sacerdote estava com 82 anos. No trajeto, mesmo que curto, entre a Casa Canônica e o Hospital São Lucas, que fica do outro lado da rua Dr. Silvio Vidal, era comum alguém se dirigir ao sacerdote para pedir bênção. Quando o franciscano chegava aos hospitais, não precisava nem ser anunciado. As portas se abriam imediatamente. Funcionários e profissionais da saúde, conhecedores da rotina do padre, o tratavam com muito respeito. Frei Policarpo fazia questão de entrar em todos os quartos onde a visita era permitida. Não fazia distinção de credo ou classe social de quem estivesse neles. Batia na porta e, sem muita cerimônia, já entrava abençoando. Para doentes e acompanhantes, era uma experiência breve e intensa. Impossível não perceber neles um sorriso de gratidão e esperança, por mais que a doença lhes causasse sofrimento. A idosa Rosalina de Bastiani recebeu emocionada a bênção do franciscano e, mesmo com dificuldade para falar, quis contar o quanto estava grata. Para mim, é uma melhora que eu vou ter. Faz bem, disse a reportagem. Era impressionante a forma como as pessoas se alegravam com a chegada do sacerdote no hospital. Nos corredores, quem o encontrava também era abençoado. Foi o que aconteceu com Dona Etelvina Crema, que recebeu a bênção do franciscano com muito fervor naquele dia. Ela estava com o marido hospitalizado e ficou bastante agradecida. Ele transmite um amor que não existe outro igual. Hoje, nos trouxe esse conforto espiritual, celebrou. O diretor do Hospital São Lucas, Sérgio Volker, destacou a importância das bênçãos para quem estava em tratamento de saúde. Esse trabalho que o Frei Policarpo faz todos os dias aqui no hospital, com certeza faz uma diferença muito grande para o paciente que está buscando uma recuperação, afirmou. Entre tantas histórias das idas aos hospitais, certa vez Frei Policarpo foi chamado com urgência para dar um jeito em uma senhora que estava internada na policlínica e que recusava se alimentar. Estava em greve de fome havia dias, triste porque a filha dela tinha engravidado sem ser casada. O próprio Frei Policarpo contou esse episódio achando a história divertida. Contou que no caminho até o hospital foi imaginando o que poderia fazer para reverter aquela situação inusitada. Ao chegar no quarto da paciente, pegou um prato de sopa que estavam servindo, se dirigiu à mulher e disse: "Eu vou dar a você a bênção de Nossa Senhora da Saúde e, em honra a ela, você toma uma colher de sopa." E a paciente, devota, não se negou a comer. Afinal, era só uma colherada. Vendo que a estratégia funcionou, Frei Policarpo continuou: "Agora vou dar uma bênção de Nossa Senhora de Fátima." E abençoou. A mulher tomou mais uma colher de sopa em honra à outra santa. E assim o sacerdote continuou com suas bênçãos de Nossa Senhora do Amparo, do Perpétuo Socorro e tantas outras. Para o Frei Policarpo era uma tarefa simples, visto que ele sempre tinha na memória ou em santinhos de papel que carregava nos bolsos uma bênção para cada situação. E dessa forma, alguns minutos depois, a paciente já havia tomado umas 10 colheradas de sopa. Foi quando o Frei Policarpo finalizou o atendimento. "Agora falta Nossa Senhora Aparecida, e para ela não se pode negar nada", exclamou. Então deu a última bênção, a mulher tomou a colherada final e nisso já havia tomado quase o prato todo. No dia seguinte, o sacerdote recebeu a boa notícia de uma das enfermeiras do hospital. "Frei, sabe aquela senhora que o senhor deu a bênção ontem com a sopa? Agora ela come com um apetite daqueles", exclamou.
Se a presença do Frei Policarpo era capaz de operar verdadeiros milagres para os doentes, talvez para o próprio sacerdote fosse ainda mais importante. Uma situação mostrou claramente como o padre se importava com os enfermos que precisavam dele. Durante a produção do documentário Policarpo, Homem de Fé, em 2010, a equipe da TV Sudoeste passou um final de semana todo viajando com ele para as gravações em cidades do Paraná e de Santa Catarina. Ao retornar da viagem, num domingo à noite, uma atitude chamou a atenção. Todos estavam bastante cansados. Mal o veículo estacionou na casa paroquial e Frei Policarpo desceu apressado, largou a mala com poucos pertences e saiu rapidamente em direção à rua. Para onde estaria indo com tanta pressa, enquanto todos só pensavam em descansar? A resposta foi imediata. Vou visitar os doentes no hospital, né? Todos ficaram admirados com tamanha disposição, comprometimento e alegria em servir ao próximo, mais do que a si mesmo. Em função da sua disponibilidade, Frei Policarpo esteve presente em momentos históricos importantes para a região sudoeste do Paraná. Um destes episódios envolveu uma disputa por terras na comunidade indígena de Mangueirinha, entre as décadas de 1960 e 1980. Líderes indígenas brigavam na justiça para reaver uma área de 18 mil hectares, ricos em pinheiros, araucária e outras espécies de madeira nobre. Parte da terra havia sido repassada para empresas particulares em um acordo entre os governos do estado e federal. Além disso, havia a presença de invasores pela região em busca da exploração da madeira. Muitos índios foram expulsos das terras e tiveram suas casas destruídas, incluindo o líder indígena Ângelo Cretã. Na defesa dos direitos dos índios, ele havia recebido ameaças e teria sido vítima de uma emboscada em janeiro de 1980. Cretã teve ferimentos graves após uma batida entre o Fusca que dirigia e uma jamanta, em uma estrada dentro da reserva. Ele foi encaminhado para a Policlínica de Pato Branco, onde faleceu. O fato gerou repercussão nacional e o programa Globo Repórter da TV Globo produziu uma edição especial sobre a luta e a morte do líder. Na reportagem, Frei Policarpo aparece dando a extrema-unção a Cretã na UTI. A bênção foi exibida inteira no programa. Na oração, o sacerdote pede a Deus, através do Espírito Santo, que liberte o indígena de todos os pecados, que o salve e que alivie todos os seus sofrimentos. Poucos minutos depois, Cretã faleceu, segundo a reportagem. Não se sabe se o sacerdote foi chamado para dar a bênção ao indígena ou se estava em uma das visitas de rotina ao hospital quando concedeu a extrema-unção. Com o tempo, os hospitais adotaram normas mais rígidas, por orientação dos órgãos de saúde pública, e as visitas precisaram ser suspensas. As missas diárias com a entrega da comunhão para os pacientes na Policlínica de Pato Branco também deixaram de ser realizadas. Mesmo assim, Frei Policarpo nunca deixou de visitar qualquer pessoa no hospital sempre que foi solicitado. Alguns pacientes contaram que era frequente o sacerdote até aparecer de surpresa nas unidades de terapia intensiva. E quem ousaria barrar Frei Policarpo? Não restam dúvidas de que as bênçãos do padre foram sempre muito bem-vindas. As missas diárias celebradas por Frei Policarpo na Capela da Matriz, sempre pela manhã, se tornaram uma marca do sacerdote. Eram missas rápidas, mas cheias de conteúdo e fundamentais para um grande número de fiéis que não começavam o dia sem participar da celebração. Muitos contam que não perdiam as missas realizadas de segunda a sábado. Se a missa é a presença real de Deus, Frei Policarpo busca Deus aqui para a nossa cidade todos os dias de manhã, afirmou o aposentado Carlos Leonardi em uma reportagem para a televisão. Devoto, participava das missas matinais praticamente todos os dias. Até os anos 2000, Frei Policarpo celebrava pelo menos 3 missas diárias, na Capela da Matriz, no Mosteiro das Monjas Passionistas e no Colégio Nossa Senhora das Graças. Enquanto a saúde permitiu, conduziu diariamente as celebrações das 7 da manhã na capela. Eram missas breves e pontuais, contam os fiéis.
Reuniam em torno de 50 pessoas e duravam entre 13 e 15 minutos. Tempo suficiente para o padre transmitir sua mensagem de forma muito clara. Há relatos de gente que se atrasou e, quando chegou, a missa já tinha acabado. No entanto, mesmo curtas, as celebrações eram repletas de mensagens positivas transmitidas de maneira muito simples. O empresário Clóvis Varasquim conta que gostava de prestar atenção nos sermões. Aquilo que a gente precisa de 50 palavras para falar, ele falava em uma. Se você analisar os sermões dele, eram muito bonitos. Ele sempre colocava nas orações uma música. Era impressionante, lembrou. Tita Favete, que frequentava as missas com a mãe, lembra de uma frase que o padre costumava repetir nas celebrações. E a frase é a seguinte: enquanto o seu José fazia o serviço com seu serrotinho, a Maria cuidava do pequeno. Adolescente na época, Tita achava a graça das pregações e comentava com as amigas que ele sempre repetia a mesma história. Hoje, a professora aposentada tem convicção das intenções do franciscano. E ela disse: era uma pureza tão grande, era um sermão que parecia tão inocente. Era essa a importância desse homem. Ele não estava nem aí para as convenções. Ele passava a mensagem dele com essas historinhas simples. Era um sermão muito interessante porque ele fazia uma missa de menos de 15 minutos e funcionava. A gente entendia. O jeito dele, o semblante, o olhar, o que a gente sentia era muita pureza, era genuíno. Isso me marcou demais e eu levo para minha vida. Frei Nelson Rabelo elogiava a oratória do confrade. Ele tem uma sensibilidade de saber falar ao nível do povo. A linguagem do Policarpo é muito plástica, no sentido de que ele usa de imagens, de contos, historietas, para elucidar, explicar tudo aquilo que ele fala. E são bem conhecidas do povo. Cada vez que ele vai fazer um sermão, ele procura contar um pouco das viagens dele, para que o pessoal entenda o ambiente daquela parte do Evangelho, daquela parte da Escritura. Então, ele vai dizer: eu já estive lá no Mar Morto, eu já estive no Monte Tabor. A gente percebe que ele é muito cuidadoso em falar para o povo de uma forma muito simples, destacou Frei Nelson. A ministra da Eucaristia, Dulce Ampessan, pontuou que o franciscano sempre dava um jeito de trazer histórias bíblicas para a realidade atual nos sermões. Ele trazia a leitura da Bíblia para a vida cotidiana da gente, disse ela. Aqueles fatos que aconteceram com Jesus podem acontecer com a gente também. Então ele falava ligeirinho, mas todo mundo com quem você conversa adorava as missas e entendia tudo. Ele rezava a missa em cerca de 15 minutos e não pulava uma oração. Fazia as preces, cantava em todos os momentos, o Glória, o Santo, cantava todo o tempo e todo mundo entendia. Saía todo mundo da igreja com aquela sensação de dever cumprido, de ter recebido alguma coisa boa, contou. Frei Nelson Rabelo destacou certa vez que o Frei Policarpo era rápido nas celebrações e em tudo o mais que fazia. Contou que os confrades brincavam com ele por causa da velocidade com que agia. Frei Nelson disse: enquanto você está fazendo uma atividade, Frei Policarpo pode ter feito 3 ou 4. Ele é muito rápido no que ele faz. E a gente brincava muito pela questão da missa dele ser rápida. Mas isso é relativo, porque quando ele quer fazer uma missa mais demorada, ele faz. Frei Nelson encontrou uma justificativa para as missas curtas do colega franciscano. É porque as pessoas que vão para a missa pela manhã são pessoas que gostam de começar o dia com a celebração, mas também têm pouco tempo. Elas vêm participar da missa e já têm que ir para o trabalho. Então, ele adequou aquela liturgia a uma duração menor para dar a oportunidade à população de poder fazer seu exercício espiritual num tempo mais rápido. Frei Nelson concluiu o assunto avaliando que, sendo rápido, Frei Policarpo conseguia tempo para fazer muito mais coisas e que, talvez, esta também fosse uma das intenções dele. Rita Catani, autora de um livro de orações com Frei Policarpo, destaca outra característica marcante nas celebrações. Ela disse: o canto do santo nunca era igual. Ele inventava, nunca se limitava ao que já existia, nem aos cantos, nem aos santos. Ele criava a letra e cantava do jeito dele, lembrou.
As missas do Frei Policarpo eram mesmo concorridas, talvez pela simplicidade, pela curta duração, pelo conteúdo, pela fé do povo ou até mesmo pela disponibilidade dele em celebrar sempre que era solicitado. Ele nunca negou uma visita, fosse para celebrar uma missa ou para atender a um moribundo. Os velórios eram quase todos ele que fazia. No convento das monjas passionistas, era ele quem rezava no domingo de manhã. Ele estava presente em tudo, na vida da igreja. No cursílio, às vezes a gente precisava que o padre fosse celebrar e ele sempre ia, sempre com alegria, contando as historinhas dele, aquele sermão que sempre tinha uma história para contar, lembrou Dulce Ampezan. Não se sabe ao certo, mas tinha dias em que o franciscano chegava a celebrar até 7 missas em locais diferentes, segundo amigos. O Frei Policarpo estava sempre pronto para tudo, não dizia não para nada. Que eu saiba, nunca disse. Terminava uma missa ali e ele já pedia para a gente levar ou no hospital benzer um doente ou em outra missa. Eu assistia à missa aqui na Capela da Matriz todos os dias de manhã e quando acabava, ele sempre pedia para eu levar em outra celebração ou no mosteiro ou em outro lugar. Foram muitas e muitas vezes, contou Iraídes Turcato. Quantas pessoas procuravam por Frei Policarpo diariamente para se confessar, se aconselhar ou pedir bênção? Em uma reportagem para a TV Sudoeste no ano de 2009, apuramos que passavam de 30 atendimentos diários só na secretaria paroquial, sem contar as visitas domiciliares e aos hospitais. O número aumentou bastante ao longo dos anos. O caderno especial sobre 70 anos de sacerdócio de Frei Policarpo, publicado pelo Diário do Sudoeste em julho de 2020, apurou que eram mais de 100 atendimentos por dia. Incluíam confissões, orientações e pedidos de bênçãos para as mais variadas situações, inclusive à distância. Havia devotos que levavam fotos de familiares que moravam longe e pediam para ser abençoados pelo Frei. Foi assim com a dona de casa, Maria Laudelino, mostrada em uma reportagem da televisão em 2009. Ela procurou o sacerdote com uma foto dos parentes do Rio Grande do Sul nas mãos. E disse: "Para mim, essa bênção é uma dádiva de Deus que o Frei Policarpo carrega com ele. Que Deus sempre o mantenha junto de nós, para sempre poder nos abençoar." Naquele mesmo dia, a dona de casa, Margarete Formigueri Cantu, foi buscar o sacerdote para levar até a casa a empresa da família e ainda para abençoar a fazenda à distância. A família dela nutria um carinho especial por Frei Policarpo. Margarete contou que foi o padre que fez o batizado dela e depois dos filhos gêmeos, na época da reportagem, com 16 anos. "A cada 6 meses nós buscamos o Frei para benzer. Em tudo que eu peço, ele dá a bênção e a gente é correspondido", contou. O marido dela, já falecido, Ademar Cantu, disse na ocasião que o Frei era uma pessoa muito carismática e muito amiga da família. "A gente acredita nele há muitos anos. Histórias sobre as bênçãos do Frei tem muitas, mas eu, toda vez que compro um carro novo, por exemplo, peço a bênção para ele e nem pneu fura", frisou Cantu. A bênção aos veículos era outra ação do franciscano bastante solicitada. Diariamente, o sacerdote era procurado para dar bênçãos aos carros, motos ou veículos de cargas recém-comprados. O contador Fiorentino Turcato confessou que todo veículo que era adquirido pela família era levado para ser abençoado pelo padre. Ele dava uma bênção de uma profundidade que você sentia que realmente aquilo vinha do fundo do coração dele, lembrou. E justificou contando 2 episódios em que se envolveu em acidentes e onde teve certeza da proteção que havia recebido. "Eu tinha comprado uma caminhonete e a gente saiu dar uma voltinha com a minha neta, a Maria Eduarda, que na época tinha uns 4 meses. Era um domingo, final de tarde. A Iraídes, minha esposa, estava com o bebê no colo, no banco do passageiro. Quando eu fui entrar em casa, reduzi a velocidade e um carro bateu na traseira da caminhonete com uma violência tão grande que nos jogou contra o prédio. Meu carro bateu na coluna. O impacto foi tão forte que o motor do outro carro rachou. E apesar da batida tão violenta, não aconteceu nada com a gente, nem com a mulher que dirigia o outro carro.
Ninguém se machucou. Eu acredito que foi aquela bênção que valeu, afirmou. Em outro acidente, Fiorentino voltava do sítio onde tinha ido passear com o neto. O ano era 2020. O acidente foi na BR-158, próximo ao trevo da Taísa. O netinho dormia no banco de trás. Quando cheguei perto do radar, eu diminuí a velocidade e, nesse momento, um carro bateu na minha traseira. A motorista disse que estava a mais de 100 km por hora e por isso não conseguiu segurar. E mais uma vez ninguém se machucou. Meu carro até que estragou pouco, mas o capô do carro dela foi parar no teto. O Pedro, meu neto, não se fez nada. Ainda bem que foi só um susto, contou emocionado. O fato é que se Frei Policarpo estivesse pela casa paroquial, atendia a gente o tempo todo e fazia o possível para atender a todos. Como dizem popularmente, com ele não tinha tempo ruim. Em 2016, uma doença de pele que não desaparecia fez a estudante universitária, Liana Belé, procurar por Frei Policarpo na casa paroquial. Ela disse: "Eu estava terminando o último semestre da faculdade e começaram a aparecer feridas no meu corpo. Eram manchinhas pequenas, de até 5 centímetros de diâmetro, com uma crosta em cima. Essas feridinhas começaram nas costas e logo se espalharam por todo o corpo, rosto, braços e pernas. Só não tinha na palma da mão, nem na sola do pé. Elas escamavam, mas não coçavam. Não ardiam nada. Só era muito feio. Aquilo atrapalhava a minha vida", contou. A aparência da pele chegou a interferir na vida social da jovem, e ela disse: "Para você ter ideia, para fazer as fotos da minha formatura, a maquiadora teve que maquiar meu corpo inteiro, e o fotógrafo ainda usou um Photoshop para disfarçar. Era muito feio. Eu usava muita maquiagem, era triste ir para a faculdade. Eu não tinha vontade de sair de casa. Eu vivia sempre me escondendo, usando roupas fechadas", lamentou. Em busca da cura, a jovem passou por diversos médicos e dermatologistas, e ela contou: "Fui em vários médicos. O primeiro disse que era psoríase, um clínico geral. O segundo disse que era uma dermatite e deu um tratamento que deveria funcionar em 3 semanas. Nada. Aí me encaminhou para uma dermatologista. Ela fez um tratamento de 2 meses para o problema de pele. Nada funcionava. Nisso já tinham se passado quase 8 meses. O último médico pediu uma biópsia. E finalmente ele disse que tudo o que podia ser feito tinha sido feito. Eu, de certa forma, já tinha aceitado aquilo como permanente. Até com o infectologista eu tinha agendado uma consulta quando soube do Frei Policarpo." Liane mora em Francisco Beltrão e contou que um primo de Pato Branco foi quem sugeriu que ela procurasse pelo sacerdote. E ela contou: "Liguei lá e fui falar com ele. Expliquei que eu não sabia mais o que fazer, que eu precisava da ajuda dele. Ele me deu uma bênção e 2 folhetinhos que tirou do bolso para eu fazer uma novena. Disse que daria tudo certo e me mandou embora. O atendimento durou cerca de 5 minutos, foi bem rápido." A estudante explicou que não sabia do poder das bênçãos do franciscano, mas que logo começou a perceber que as feridas estavam desaparecendo. E ela disse: "Eu não tinha nenhum problema emocional, então ele nem precisou me ouvir. Nem deixou eu falar muito, porque parece que já sabia como curar aquilo. Quando começou a sumir, eu nem acreditava." Como havia marcado consulta com um infectologista antes de ir até Frei Policarpo, Liane resolveu manter o atendimento. Depois de uma semana sem absolutamente nenhuma das feridas, eu fui ao infectologista, na consulta que eu tinha marcado antes. As lesões na pele simplesmente sumiram. O infectologista nem pediu mais exames porque eu não tinha mais nada. Eu já tinha parado com a medicação fazia 1 mês, antes de ir até o Frei Policarpo. Então, não dá para dizer que foram remédios que fizeram efeito. A única marca que ficou no meu corpo foi da biópsia, que deu inconclusiva. Nunca mais eu tive aquilo. Hoje, eu tenho certeza de que foi a bênção do Policarpo que me ajudou. Eu tenho os exames guardados e o testemunho das pessoas que conviviam comigo para provar que foi a bênção dele que me curou, afirmou.
Na secretaria da paróquia eram tantos pedidos de bênçãos que, durante uma reforma em meados dos anos 2010, a administração paroquial criou um lugar próprio para o sacerdote receber as pessoas de forma mais adequada. E quando ele tinha uma folga, o que era raro, ficava por ali, sentado, orando em silêncio, pronto para servir a quem chegasse. Assim como nas missas, que eram rápidas, os atendimentos às pessoas também eram breves. A ministra da Eucaristia, Dulce Pessan, falou sobre sua experiência com as confissões. E ela disse: na confissão, a gente falava, ele absolvia e pronto. Não tinha muita conversa, viu? Era uma facilidade confessar com ele. Em 5 minutos você estava confessada e saía leve. Uma vez eu estava doente no hospital, ia ser operada, e ele foi fazer a visita. Eu pedi para me confessar e ele só disse assim: faça um bolo dos seus pecados e eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me senti super confessada, explicou sorrindo. E desta forma, agilizado, Frei Policarpo estava sempre pronto para abençoar, para batizar, para dar extrema-unção, para casar ou para orientar os grupos dos movimentos da igreja. Quem conviveu com o franciscano afirma que às vezes ele mal parava para se alimentar. Foi o que contou Dona Noêmia Tortelli, cozinheira da fraternidade. Ela disse: ele trabalhava o dia inteiro naquela correria. Às vezes não tinha tempo nem de almoçar direito e já saía correndo porque tinha gente esperando por ele. E o mais impressionante é que eu nunca ouvi ele falar que estivesse cansado. Às vezes eu pedia para ele sentar e descansar um pouco, mas ele dizia que não estava cansado, lembrou. Certa vez, num dia de folga dos padres, apareceu na secretaria da paróquia uma família pedindo por Frei Policarpo. Queriam que o sacerdote celebrasse uma missa de corpo presente, a encomendação, como chamavam. Um dos padres que estavam por lá argumentou que Frei Policarpo não poderia ir, pois era para ele ter um dia de folga, e que mandariam outro sacerdote. A família insistiu. E enquanto a conversação se estendia, Frei Policarpo já tinha juntado os pertences que precisava e, com sua sacolinha na mão, disse: vamos então, né? Senão vamos chegar atrasados. E se foram. Assim era Frei Policarpo também na arte de descomplicar, de simplificar. Não tinha folga ou descanso que fosse mais importante que seu ideal de servir.